Olá, gente! Tio Misa na área! A videoaula de hoje é membrana plasmática. Então, gente, hoje eu e você vamos estudar o conceito, a estrutura e a função da membrana plasmática. Ok? Membrana plasmática, entender membrana plasmática é extremamente importante para compreender como uma célula interage com a outra e mantém o seu meio interno constante. Então, segue slide. Chamada de membrana celular ou plasmalema, estrutura que delimita a célula separando o meio intracelular do meio externo, apresenta em sua constituição proteínas, lipídios, entre outras substâncias. O modelo que representa a estrutura da membrana plasmática é denominado de mosaico fluido. Então, gente, foca em Tio Misa. O que foi observado agora nesse slide que foi acabado de passar? Primeira coisa, gente, a membrana plasmática ela é chamada de membrana celular ou plasmalema, ok? Uma outra função dela, constituída, função não, gente, estrutura, a composição da membrana é de proteína e lipídios, ok? E outra, a estrutura é representada como um mosaico, ok, gente? Então agora vamos à sua constituição. Olha, gente, constituição significa estrutura. Então, segue slide. Estrutura com cerca de 6 a 10 nanômetros de espessura e apresenta em sua constituição diversas moléculas de proteínas inseridas em uma camada dupla, bicamada, constituída por fosfolipídios. Além de proteínas e lipídios, a membrana plasmática também apresenta em sua constituição cadeias de carboidratos. Essas cadeias encontram-se ligadas a proteínas ou lipídios presentes na superfície externa da membrana, formando glicoproteínas e glicolipídios, respectivamente. Foca em Tio Misa. Gente, se inscreve no canal, dá teu Misa like e visualiza, certo? Gente, tem uma coisinha que eu quero dizer a vocês. Faz teu fichamento ou mapa mental, que isso é de fundamental importância para o teu aprendizado. Então, toma nota e presta atenção no que o Tio Misa está falando para ti. Então, vamos lá. Olha, gente, a membrana, vocês viram na imagem, a membrana plasmática, ok? Ou membrana celular. Essa membrana, ela se assemelha, de grosso modo, a um sanduíche, tá ok? Esse sanduíche, ele vai ter duas camadas. O pão de caixa será a camada. E essa camada bimolecular, essa bicamada, ela vai ser composta de fosfolipídio, tá ok? A grosso modo, para que vocês comecem a visualizar esse envoltório presente nas células dos seres vivos, tá ok, gente? Então vamos lá. O que foi que eu falei aí? Falei que a estrutura era de que, gente? Tio Misa está perguntando. De que? Uma camada, bicamada de que? Fosfolipídio com que? Proteínas incrustadas. Vai ter umas proteínas. Vocês visualizaram na imagem passada ou na imagem do slide proteínas incrustadas. Tem uma vermelha, azul, certo? Como mostra a imagem. Então, toma nota aí, certo? Não esquece disso. O que mais ela apresenta, né? Além das proteínas, dos lipídios, eu vou ter, sabe o que, gente? Cadeias de carboidratos. Vocês estão lembrados da bioquímica celular? A bioquímica celular que trabalha os elementos, os componentes químicos da célula. Então, carboidrato é açúcar, gente, certo? E essas cadeias carbônicas, elas vão estar na superfície dos fosfolipídios. Lembra da camada lá do pãozinho, do pão de caixa? Eles vão estar lá. Então, quando eu tiver o carboidrato associado a uma proteína, eu vou chamar de glicoproteína. Quando eu tiver o carboidrato associado a um lipídio, glicoproteína. Tomou nota? Se inscreve no canal, dá teu Misa like e visualiza. Tio Misa precisa de visualização. Então, segue slide.
Continuando, gente. O conjunto formado por glicoproteínas e glicolipídios presentes na membrana é denominado de glicocálice. Nas membranas podem ser encontrados também esteroides, como o colesterol, presente em células animais, diminuindo sua fluidez e aumentando sua estabilidade. Foco em tio Misa novamente. Vamos lá, gente. O que foi que eu acabei de falar? Uma palavrinha nova aí para vocês. Glicocálice. O que é esse glicocálice? Lembra quando eu falei carboidrato associado à proteína? Glicoproteína. Carboidrato associado a lipídio? Glicolipídio. Então, quando eu tenho essas estruturas presentes na superfície, eu vou ter o glicocálice. Como é que é chamado? O glicocálice ele geralmente é assim, ó. Ele parece um cálice. Agora, qual será a função? Qual será a função desse glicocálice? Adesão e reconhecimento da célula. Tá ok, gente? Então não esquece disso. E tem um detalhe. Glicocálice só está presente na célula animal. Na vegetal não existe glicocálice. Tá ok? Tomou nota? Tio Misa acredita em você. Tio Misa sempre fazendo o melhor para você. Tá ok, gente? Então segue o slide. Função. Vamos trabalhar a função agora, gente. Primeiramente, eu vou citar itens, certo? Tópicos sobre a função. Primeiro, delimita a célula, separando seu meio interno do ambiente externo. Protege a célula contra a ação de diversos agentes. Controla as substâncias que entram e saem da célula. Detecta sinais do meio externo. Em células vegetais, coordena a síntese e o agrupamento das microfibrilas da parede celular. Foco em tio Misa. Aqui novamente, vamos lá. Qual é a função? Olha, gente, a principal função da membrana é permeabilidade seletiva, certo? O que é isso? Ela controla o que entra e sai da célula, ela seleciona. Por isso que é a sua principal função. Uma outra função é semipermeável. Tio Misa, o que é semipermeável? É porque ela faz essa troca. Quando ela faz essa troca do que entra e do que sai, ela se torna semipermeável. Tá ok, gente? Tomou nota? Se inscreve no canal, dá teu Misa like e visualiza. Tio Misa acredita em você. Só é você fazer a sua parte, gente. Então, segue slide. O modelo. Olha, gente. O modelo da membrana plasmática ou membrana celular, como pode ser chamado, tá ok, gente? Então, como é que é esse modelo? Segue slide. Proposto por Singer e Nilsson, o modelo denominado de mosaico fluido busca explicar a estrutura da membrana plasmática, a qual se assemelha ao mosaico formado por proteínas que se encontram inseridas em um fluido de lipídios. A bicamada lipídica apresenta a parte hidrofílica das moléculas lipídicas em contato com a água presente no exterior e interior da célula, enquanto as partes hidrofóbicas encontram-se em contato umas com as outras. As moléculas lipídicas encontram-se em constante deslocamento, por isso esse modelo é chamado de fluido. Então foque em tio Misa novamente. Vamos fazer uma geral do que foi visto agora pelo tio Misa, certo? Se em alguma prova ou em alguma atividade perguntar como é que quem propôs o modelo do mosaico fluido, aí você vai dizer Singer e Nilsson. Esses dois boys é que propuseram essa molécula, certo? Então como é que é esse modelo? Esse modelo, como eu já falei anteriormente, é formado por uma bicamada, duas, né, de fosfolipídios com proteínas incrustadas. Essa é a principal composição, certo? Da membrana plasmática. Então, não esquece disso, tá ok, gente? Então, ó, vou deixar um desafio aqui para você, certo? Procure o que é mosaico, por que se chama mosaico, certo? Eu vou dar uma dica. Olha, mosaico era um jogo. Mosaico era um jogo, certo? E esse jogo era um tabuleiro que vocês... Então, se você sabe o que é o mosaico, marca o tio Misa lá no Instagram, vai lá e diz a tio Misa o que é o
o mosaico, certo? Só para dar uma dica para você conseguir comparar esse modelo do mosaico fluido da membrana plasmática, tá ok? Então vamos lá, gente. Proposto por Singer e Nilsson, certo? É uma camada, duas palavrinhas aí, duas palavrinhas. Hidrofílica e hidrofóbica. Não foi assim que eu acabei de falar agora, que vocês leram lá no slide. Então vamos lá. A parte hidrofílica, hidro é água, certo? E filo, amigo. Então é amigo da água. Quem dessa parte aí é amigo da água, certo? Você sabe que a membrana ela é constituída de fosfolipídio. Então o fósforo ele é polar, certo? Que nem a molécula da água que a gente trabalhou lá na bioquímica, que falou que era uma substância inorgânica, molécula presente em todos os seres vivos, fundamental para os seres vivos, certo? Então, a molécula da água é polar e o fósforo também é polar, por isso é amiga da água, amigo da água, né, como queiram chamar aí, certo? E ela fica onde? Na superfície, certo? Da membrana. Lembra lá do pão de caixa? Então, ela fica ali, ó. Isso facilita a movimentação da membrana, gente. Por quê? A membrana é viva. Ela não é estática, parada, como vocês estão visualizaram aí na tela, certo? Ela é viva e elástica, certo? Então, por isso, pela água ser um solvente universal, ela transita com tranquilidade pela membrana celular, tá ok? E a parte que é polar, que é amiga da água, é as camadas, certo? Já a parte hidrofóbica é a parte que tem aversão, medo, certo? Fobia é medo, hidro não é água. Então a molécula, o lipídio, eles são apolares. Você já viu isso lá na bioquímica, certo? E Tio-Misa confia em você, porque você é importante para o Tio-Misa. Então faça a sua parte que Tio-Misa está fazendo a dele, tá ok? Então, gente, vamos voltar para a membrana de novo. Os lipídios, certo? Eles não são parados, eles ficam dançando lá, ó. Certo? Eles podem se deslocar para um lado e para o outro da célula, tranquilo e calmo, quase um balé, certo? Então, eu quero que vocês tenham essa noção, que você tenha essa noção, que a membrana, ela é viva, certo? E elástica. Tudo bem? Tio-Misa pode seguir. Dá um ok aí para mim. Tio-Misa vai seguir, viu? Tio-Misa acredita em você. Então, segue slide. Transporte, vamos falar do transporte. São dois tipos de transporte que ocorrem na membrana. Eu tenho o transporte passivo e o transporte ativo. O passivo, passagem de uma substância através da membrana, ocorre de uma região onde ela está mais concentrada para uma onde está menos concentrada. Não há gasto de energia pela célula. Exemplos: a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Transporte ativo, passagem de uma substância através da membrana, ocorre de uma região onde ela está menos concentrada para uma onde está mais concentrada. Há gasto de energia pela célula. O exemplo mais conhecido de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. Olha, gente, observa a imagem, certo? A imagem aí, quando eu falei do transporte ativo, tem umas moléculas em vermelho, certo? E essas moléculas, essa região aí é a mais concentrada, certo? E vai passar para uma região onde está menos concentrada. Isso é o transporte ativo, ok? Foca em Tio-Misa novamente. Transporte da membrana, certo? Dois tipos, que fique claro. Passivo e ativo. Passivo de uma região mais concentrada para uma menos concentrada. Não há gasto energético aí, certo? A célula não gasta energia, certo? E exemplos: difusão simples, difusão facilitada e osmose. Ativo é o inverso. Vai fazer o quê? Passagem da substância, né, de uma região onde está menos concentrada para mais concentrada. E ocorre o quê, gente? Gasto energético. Tu não pode esquecer disso. Exemplo, a bomba de sódio e potássio. Tá ok? Tomou nota? Olha, gente, faz teu mapa mental, faz teu fichamento, certo? E se inscreve no canal, dá teu Misa like e segue slide.
Antes que eu fale, gente, eu vou falar um pouquinho da membrana. Vocês estão visualizando agora na tela a membrana, certo? Vou também outro desafio para você, certo? Eu quero que cada um de vocês que estão nos assistindo agora, certo? Faça um mapa mental, cada um do seu jeito. Eu vou fazer o meu. Tio Misa também vai ficar feliz se você fizer igual o meu, viu? Não tem problema nenhum, certo? Mas eu preciso que vocês façam de vocês, até porque é o entendimento que vocês estão tendo da nossa videoaula, tá ok? Então vamos lá. Primeiramente, membrana plasmática. Vai mostrar o quê? É viva e elástica, certo? Outra característica aí, outra da videoaula de hoje que a gente falou. Se eu não falei no slide, mas eu falei aqui, semipermeável. Você lembra o que é semipermeável? Aí você vai botar aí, controla o que entra e o que sai, certo? Por isso que se torna semipermeável. Permeabilidade seletiva, principal função da membrana plasmática. Por quê? Ela seleciona o que entra e sai da célula, certo? Outra coisa, modelo do mosaico fluido, falamos muito hoje, certo? Foi proposto por quem? Não está aí, mas você pode colocar Singer e Nixon, ok? Composição, proteínas, lipídios, carboidratos e esteroides. Principal composição, proteína e lipídio. Lembra, é uma bicamada de fosfolipídio, ok? Fez print? Faz um print aí do mapa, certo? Se não fez, anota, para a videoaula, anota, faz o teu esquema e marca a Tio Misa lá, que Tio Misa tem prazer em responder. Tá ok, gente? Certo? Uma outra coisa, foca em Tio Misa novamente. Curiosidade. Vê só, gente. A gente falou hoje da membrana plasmática, não foi? Vamos lá. O que é permeável? Tem algumas substâncias que são permeáveis na membrana. Quais são elas? O álcool, o etanol. Álcool etílico, a galera que gosta de tomar uma. A membrana passa, que é uma beleza, absorve rapidamente. Outra coisa que passa com facilidade são os gases. Quais são os gases? Gás carbônico, oxigênio, tem facilidade. Agora, gente, tem algumas moléculas, algumas moléculas que são difíceis de passar. Exclusivamente íons e glicose passam com muita dificuldade na membrana. Elas vão precisar de ajuda. Sabe quem vai ser a ajuda? A proteína. A proteína que está incrustada lá. Vocês lembram lá da bioquímica? A proteína é um agente funcional. Ela tem várias funções. Então elas podem ser enzimas, né? O que dá, vocês lembram que é enzima? Que aumenta a velocidade de reação das substâncias, né? Funciona como catalisação. A proteína também pode servir de transporte, certo? E é aí que a proteína facilita a entrada dos íons na molécula, porque vai servir de transporte. Quais são os íons? Sódio, potássio, cloro, certo? E a glicose, como eu falei a vocês anteriormente, né? A proteína é que vai ajudar. Tá ok, gente? Então, vou deixar aí uma atividade para vocês. Vai lá, segue o slide novamente. Na descrição aí da videoaula vai estar lá um questionário de múltipla escolha com 5 questões para você que está aí, certo? Fazer e ver se compreendeu a videoaula do Tio Misa. Porque Tio Misa faz o melhor para você. Tá ok, gente? Então, Tio Misa só tem a agradecer, certo? Uma outra coisa que eu quero dizer a vocês é: o conhecimento é a chave para o sucesso. Até a próxima videoaula! Fui!